Oi, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos da Europa. Então, na realidade, esse vídeo, ele é alguns recortes, né, de alguns temas dos capítulos que vocês estão vendo nesse momento. Então, o primeiro tema que a gente vai analisar é o aspecto da xenofobia na Europa. Para quem não sabe, xenofobia é aquele tipo de preconceito que as pessoas têm em relação a pessoas de outros países que representam outras culturas. Normalmente, a xenofobia ela é apresentada principalmente contra pessoas que vêm de países mais pobres. Então, antes de falar no caso da xenofobia, no caso europeu, o que acontece? A partir de 1960, muitas pessoas começam a sair, elas começam a emigrar dos seus países de origem, que normalmente são países pobres. E essas pessoas começam a ir para países europeus, principalmente da Europa Ocidental, ou seja, o lado esquerdo da Europa, em busca de melhores condições de trabalho. Conforme essas pessoas vão chegando nesses países, essas pessoas elas acabam passando por algumas situações, porque as pessoas nativas desses países entendem que essas pessoas que estão migrando para lá estão meio que roubando o trabalho delas ou modificando a cultura delas em algum aspecto. Essas migrações, elas começam a acontecer principalmente a partir de 1970. Por que em 1970? Em 1970, nesses países está acontecendo a terceira revolução industrial. O que é a terceira revolução industrial? É aquela revolução onde o trabalho manual das pessoas está sendo substituído por robôs. Então, a oferta de trabalho, ela diminui mais ainda. Dessa forma, essas pessoas que estão chegando nesses países, elas acabam sofrendo esse tipo de preconceito. Quais vão ser as consequências? A gente vai ter nesses países, né, o surgimento de um movimento, né, que na realidade é a segunda fase desse movimento, que a gente chama de movimento neonazista. Para quem não lembra, o nazismo, né, a raiz aí desse movimento, ele começa a surgir na Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial que começa ali em 1939, termina em 1945. E o movimento nazista, ele é aquele movimento liderado pelo senhor Adolf Hitler, onde ele considera que a diversidade, né, que existe ali dentro da Alemanha é prejudicial a ela. E por conta disso, ele vai utilizar suas forças armadas para lidar com essas pessoas que ele queria limpar da Alemanha. Então aí a gente tem judeus, a gente tem homossexuais, poloneses, pessoas que vêm ali de outras nacionalidades e que estavam vivendo na Alemanha. Então esse é o nazismo. Em 1970, a gente tem o neonazismo, ou seja, já acabou a Segunda Guerra Mundial e algumas pessoas, né, que são pessoas extremamente extremistas, essas pessoas, elas consideram que os países delas, né, não só a Alemanha, que os países delas estão sofrendo ali alguns tipos de queda por conta aí da presença dos estrangeiros. Ok? Então esse, né, é o recorte desse capítulo que vocês estão vendo sobre a xenofobia no continente europeu. É importante, a xenofobia é uma prática, né, que muitas vezes é cultural e pouquíssimo pensada, que não acontece somente na Europa, ela acontece no mundo inteiro. Nosso segundo tema é o euro. O euro vai ser criado em 1957, juntamente com a União Europeia. Então, a gente está num contexto aqui, que é o contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, alguns países, aliás, muitos países europeus, eles estão numa linha de pobreza muito grande. Então, era necessário criar a União Europeia, que é a junção de países, e o euro, né, para que pudesse se equilibrar a situação econômica desses países. Daí o que vai acontecer? A União Europeia, ela vai contar com 27 países, então ela vai ser um grupinho ali de cooperação entre eles. Desses 27 países, 17 vão utilizar o euro. Então o euro, ele vai ser uma moeda que vai servir para unificar a economia desses países e facilitar algumas coisas para eles que estão dentro desse grupinho, né? E para os países que estão fora desse grupinho, as negociações, elas vão ser um pouquinho diferentes, certo?
certo? Então, o euro vai ser criado em 1957, juntamente com a União Europeia. Esse é o nosso primeiro ponto. Vai ser em 1957 também que a gente vai ter o Tratado de Roma. O que é o Tratado de Roma? Ele é um documento que alguns países vão assinar, logicamente, em Roma, onde eles vão estabelecer um acordo, onde eles vão se comprometer a facilitar as taxas de câmbio entre eles. Essas taxas de câmbio, elas só vão ser fixadas realmente em 1999. O que é uma taxa de câmbio? É um comparativo entre a moeda desses países e uma espécie de senso comum, um acordo comum entre o valor das moedas desses países. Então, qual é a vantagem do euro, né? Quem está dentro dessas negociações, quem faz esses acordos em utilizar o euro para fazer as suas transações econômicas, essas pessoas elas têm algumas vantagens que os países que estão de fora não têm. Então, por causa dessa unificação da moeda, esses países eles começam a se fortalecer economicamente, o euro começa a ser trocado em grande escala, e é por isso que hoje o euro é uma das moedas que mais competem aí com o dólar, que é, né, a moeda que impera diante do mundo, inclusive no caso brasileiro, certo? Então esse foi um pequeno recorte sobre um pedacinho aí da matéria que a gente fala sobre o euro. É isso. Beijos, boa aula para vocês, bons estudos.